Olá, seja bem-vindo a mais um programa Agora é com Abranches, sempre com o tema para tocar a sua vida, para te ajudar a encontrar caminhos positivos para você trazer qualidade de vida para o teu pensamento, para o teu sentimento e para a tua capacidade de administrar a própria vida e a vida da sua família. Eu vou falar agora com o mais jovem membro da Academia Brasileira de Filosofia. Existe uma Academia Brasileira de Filosofia. Ela foi criada em 1989 e reúne os mais atuantes pensadores brasileiros de filosofia. Em 1989, o meu entrevistado de hoje tinha só 7 anos de idade. Agora ele é pós-doutor em filosofia, dá aula na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e onde ele está agora e com quem vai conversar comigo aqui online. Por que ele está aqui hoje? Porque ele escreveu um livro que pode ajudar e muito a todo mundo entender a importância da vivência religiosa na vida. O livro se chama História da Liberdade Religiosa. Eu mostro daqui a pouquinho a capa do livro para você ver. E eu falo agora com Humberto Schubert Coelho, que está comigo aqui. Humberto, jovem Humberto. Humberto, eu não sei se eu acertei nas datas aí, mas em 1989, quando a Academia Brasileira de Filosofia, da qual você agora faz parte e é o mais novo membro, você devia ter uns 7 anos de idade. Você nasceu em 82, é isso? Olá, Guto, tudo bem? É isso mesmo, você acertou perfeitamente as datas, eu fiquei até impressionado. E você vai fazer 40 anos agora, em 2022. Por que eu estou falando com o Humberto aqui? Ele me chamou de Guto aqui, por quê? Porque eu conheço a história do Humberto já há algum tempo. Eu convivi com a família dele em Juiz de Fora, minha cidade natal do Humberto. Eu fui muito próximo da avó dele, que é uma pessoa fantástica, e que faleceu agora em 2021, mas deixou um legado enorme de sabedoria para todo mundo aprender muito. E foi nesse bojo que eu conheci o Humberto, pequenininho, lá novinho, no colo da mãe dele, da Lívia, e eu tenho agora a imensa felicidade de poder conversar com um pós-doutor. Aliás, você fez já 2 pós-doutorados, né? Você fez 2 vezes isso daí, sempre na área de ciência da religião. Vamos falar um pouquinho a respeito de você, Humberto. Sim, exatamente, Guto. Eu me formei em filosofia da religião, na área temática, né? No programa de ciência da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, com um sanduíche na Universidade Martinho Lutero, na Alemanha. A Universidade Halle-Wittenberg é a universidade de onde partiu, né, uma universidade gêmea de 2 cidades, de onde partiu a Reforma Protestante. Já naquela época, eu tive contato com textos muito interessantes, a maioria deles de história da filosofia, história da teologia, da religião, que me instigaram a escrever essa história para o público lusófono, para o público falante de português e particularmente brasileiro, que é muito carente de estudos nessa área. Depois eu fiz um pós-doutorado na Escola Superior de Teologia, luterana também, lá no Rio Grande do Sul, né, em São Leopoldo. E finalmente agora fiz um segundo pós-doutorado na Universidade de Oxford, em ciência e religião, na percepção pública, né, o grande debate público, inclusive midiático, sobre ciência e religião, que muitas vezes na sociedade contemporânea é um debate assim colorido por uma narrativa do conflito. E aí alguns especialistas tentam entender por que exatamente as coisas se configuraram assim nos últimos 100 anos. Então, eu vou fazer o seguinte, então, deixa eu mostrar a capa do seu livro. Eu não estou com o livro físico aqui, em breve estou recebendo, mas eu tive a felicidade de poder ler esse conteúdo. Vou mostrar a capa do seu livro, essa obra aí, que te acompanhou em um bom período da sua vida de jovem estudioso, né? A História da Liberdade Religiosa. Esse livro que você está lançando agora, está quente, assim como está também, tinindo de quente, a sua entrada na Academia Brasileira de Filosofia, que foi agora, recentemente, em janeiro, né? Por coincidência, ou por acaso, as 2 coisas aconteceram no mesmo mês, com uma distância de 1 semana. E é interessante na vida que muitas vezes nós plantamos com bastante sacrifício, em silêncio, sem nenhum reconhecimento, sem nenhum apoio, mas na hora da colheita as coisas às vezes vêm juntas. E isso é interessante de se observar. Bacana. Agora, o que te motivou a escrever essa obra aí? Aliás, você já vem mais de 10 anos fazendo esse tipo de pesquisa
e certamente encontrou em quantos milhares de livros que você teve que folhear para poder fazer, trabalhar um conteúdo com a credibilidade que a gente vê na sua obra. Sim, eu percebia nos grandes manuais, nas grandes histórias da filosofia e da religião, aos quais eu tinha acesso, que a tarefa era muito grande, muito árdua também. Então, por muitos anos, desses 12 anos de trabalho, de pesquisa, por muitos anos, esse projeto era mais um sonho do que um projeto real e concreto. Eu não sabia se isso ia ser possível, se eu teria fôlego e os recursos e as condições para concretizar esse tipo de pesquisa muito exaustiva. Mas eu tinha esperança e ia coletando todos os materiais que me surgiam à frente. Esses materiais também, na vida de pesquisa, na vida acadêmica, a gente usa para outras coisas também. Então, quer dizer, eu não sabia se ia escrever o grande livro sobre a história da liberdade, mas eu ia aqui e ali escrever um artigo sobre um assunto ou outro ao longo do caminho. Fiz a primeira tradução para a língua portuguesa de uma obra alemã, de Gotthold Lessing, que foi muito importante para esse assunto, para esse tema, que é a história da liberdade religiosa. Inspirou muitos autores que são mais famosos, que vieram a ser protagonistas na história da liberdade religiosa ali no finzinho do iluminismo. Então, quer dizer, eu vinha fazendo uma série de coisas pontuais e sonhando em coletar isso tudo numa história assim com ares mais épicos e românticos a respeito da evolução da liberdade moderna, né? Eu começo ali o livro mais ou menos 1380, que é a Idade Média, mas a gente precisa ver até o que eu chamei assim de pré-história da modernidade, quer dizer, as raízes mais profundas na Idade Média, e a partir daí contar a história da modernidade, que é uma história cultural e conceitual, muito mais do que política. Pessoas, elas pensam muito na liberdade como uma questão política, uma questão que foi decidida na queda de braço entre líderes e movimentos e revoluções, quando, na verdade, esses são os eventos finais, os últimos acertos, as últimas adaptações, né, antecedidas, essas adaptações e acertos, né, antecedidos por séculos de debate intelectual entre jornalistas, filósofos, teólogos. Excelente. Humberto, é o seguinte, vamos fazer um intervalo agora aqui e a gente continua daqui a pouquinho conversando com você a respeito desse livro seu, que é fantástico, maravilhoso. E por que eu trouxe esse tema para cá? Porque nós temos uma vivência religiosa muito forte no Vale do Paraíba, em todas as crenças. Eu quero trabalhar exatamente isso daí e é o Humberto Schubert Coelho, meu entrevistado do programa de hoje, que tem elementos importantíssimos para a gente amadurecer as nossas convicções e aprender, quem sabe, a respeitar as convicções dos outros. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Estamos aqui de volta falando de liberdade religiosa, um conceito de liberdade que pode ser útil para todos nós na prática diária da nossa vida. Minha conversa é com Humberto Schubert Coelho, meu entrevistado de hoje. Antes de mostrar de novo o Humberto, quero mostrar a capa do livro que ele escreveu, que é fantástico, está aí, a História da Liberdade Religiosa. É um livro que abarca desde 1380, conforme ele acabou de falar, até agora, até parte do século XIX, todo o discurso, toda a luta por uma concepção religiosa que pudesse libertar o ser humano das amarras da ignorância. Tive a felicidade de ler esse livro, aprendi muito, sugiro a você que adquira o livro dele pela editora Vozes, uma editora de Petrópolis que historicamente publica livros fantásticos a esse respeito, de psicologia, de filosofia, de história da religião. Excelente. Humberto Schubert Coelho, comigo aqui de novo, aqui no telão. Meu entrevistado de hoje. Humberto, você coloca logo no começo do seu livro, você considera que uma história da fé ou da religião interessa a todas as pessoas. Eu te pergunto, até as que dizem não acreditar em Deus podem se interessar por isso? Por quê?
Exatamente. Veja que, para dar um exemplo assim bem cru, nosso debate político atual, ele é pautado por um discurso a respeito da educação. Mas nossos grandes candidatos, não só a presidente, né, o Senado, o governo dos estados, embora eles falem muito sobre educação, eles nunca são vistos junto a professores, né, perto de professores em quase momento nenhum. Eles não discutem com professores, com grandes educadores, não discutem com outros secretários de educação, ministros de educação que tiveram sucesso em aumentar os scores no PISA, por exemplo, dos seus países. Então, a partir desse exemplo bem banal, a gente pode entender como que a nossa sociedade ela tende a não enxergar bem a questão dos fundamentos, né? Se a gente quiser fazer um discurso sério, honesto, a respeito de mudanças reais, a gente precisa entender os fundamentos das coisas. Então, os livros de filosofia ou de história da filosofia, eles geralmente nos ajudam a entender, compreender bem os conceitos para que a gente faça uso prático desses conceitos na vida real. Então, uma história da liberdade e uma história da religião, porque é liberdade de culto, de crença, de consciência, uma liberdade que foi ameaçada recentemente, né, nos últimos 300 anos, e que há 500, 600 anos atrás não existia. Inexistia sequer o conceito de liberdade. Exatamente. Então, A gente nós... sabe que esse conceito não existia porque era uma pressão tão grande. Ou você acreditava na minha crença, ou você morria queimado na fogueira. Essa divisão era muito maniqueísta tudo, né? Ou está comigo ou Sim, não está, né? Complicado essa situação. perfeitamente. O conceito da antiguidade, né, do Império Romano, da Pérsia antiga, do Império Persa, do Egito Antigo, da Babilônia principalmente, era o conceito de religião estatal. Então havia uma religião oficial daquele povo e essa religião buscava também se consolidar politicamente, né, economicamente, fisicamente, como uma estrutura de poder. Além disso, vai surgir no começo ali da era cristã a noção de ortodoxia, né? De um credo universal válido para todos os membros daquela igreja, que não era uma noção muito clara nas religiões antigas. O cristianismo vai elaborar isso por necessidade de evitar certos desvios ali dos primeiros tempos. Entretanto, essa ortodoxia do credo cortou um pouco o vínculo com o criticismo filosófico, a capacidade das pessoas questionarem até que ponto aquilo realmente era factual, era algo que decorria das escrituras. Então, lá Inclusive, na Humberto, frente, inclusive eu percebi no seu livro que você dá uma visão muito interessante da figura de Santo Agostinho, que nasceu lá no século IV, 354 especificamente, no norte da África, em Tagaste, no norte da África, né? E ele era muito ferrenho na defesa dos pontos de vista. E logo depois você colocou a presença de outros que vinham interagir. Não precisa ser tanto assim. Aí quase 1000 anos depois, já no período da sua pesquisa, Tomás de Aquino veio também trazer, tendo Francisco de Assis no meio dessa caminhada toda, veio trazer uma visão diferenciada também. Ou seja, o choque de ideias, o choque de percepções, traz as pessoas para uma visão crítica, né? Coisa que, quando a gente vê os fanáticos, eles não querem ter esse choque crítico de reflexão religiosa. Tem que acreditar na deles e pronto, né? exatamente, quanto mais saudável e madura é a crença da pessoa, mais tranquilamente ela convive com a diferença, ou até mesmo com críticas, com ataques. Então, um sinal claro, né, de insegurança da fé ou da crença é quando essa crença ela não é capaz de lidar com o diferente ou de lidar com o contraditório e sente a necessidade de expulsá-lo ou de eliminá-lo do E cenário. por que você E acha que isso, as pessoas brigam tanto entre si com os outros, exatamente por causa dessas diferenças, tentando impor a sua visão religiosa? por conta do conceito popular de que religião não se discute. Ora, tudo aquilo que não se discute, a gente degenera nesse aspecto, né? Nessa área da vida.
Então, a ausência de discussão emburrece. E, necessariamente, se nós queremos ter não apenas segurança e maturidade no trato com a religião, como no trato com a política, no trato com a arte, com qualquer aspecto da vida humana, nós precisamos estar abertos a uma crítica radical. Não apenas assim uma crítica camarada, mas temos que estar aberto à crítica radical. É a crítica que fortalece as próprias ideias e crenças, assim como num ambiente de economia mais dinâmica, você vai ter ali, pela competição, você vai ter o fortalecimento das empresas. Da mesmíssima forma, o pensamento, ele amadurece quando o ambiente é competitivo, quando você tem várias ideias no mercado competindo. Então, o que Exatamente. nós estamos vendo... Inclusive, Humberto, a gente está aqui nesse programa exatamente por causa disso. Porque você está trazendo uma visão crítica e a gente tem uma região aqui muito fortemente religiosa, cada uma com as suas crenças. É por isso que nós estamos aqui fazendo essa reflexão e transformando esse programa nesse portal aberto para trazermos uma visão tão elevada quanto a que você está trazendo. Eu vou propor aqui nós fecharmos esse segundo bloco e daqui a pouquinho estamos de volta para falar exatamente disso. Dos críticos formais, dos críticos mais leves, dos críticos mais ferrenhos que a história da liberdade religiosa traz e você aborda no seu livro. Daqui a pouquinho, então, estamos de volta. Até já. Aqui estamos de volta, eu e o meu entrevistado de hoje, Humberto Schubert Coelho, que eu conheci pequenininho, com poucos anos de vida, e está aqui, ó, um doutor, pós-doutor em filosofia, ciências da religião, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu também estudei, na mesma faculdade que você se formou em filosofia, e é muito bom trazer esse assunto para nós aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui em busca de um consenso maduro acerca da questão religiosa, em respeito exatamente ao contexto do seu livro, Humberto, que é exatamente esse, o da liberdade de pensamento, de respeito às múltiplas crenças. Quando eu vejo religiosos de uma crença chegando em frente, por exemplo, a um terreiro de Umbanda e tentando destruir tudo, derrubar aquilo tudo, eu vejo o quanto que a intolerância ainda faz parte da vida das pessoas que acreditam ter a crença melhor do que a outra. Haverá consenso um dia, na sua opinião, de estudante dessa área? Sim, eu acho que vislumbrar a história da religião, a história da fé, nos traz uma imagem muito esperançosa da evolução das coisas, do progresso. Porque nós vemos que, embora muito lento, progresso existe. E século a século nós vemos as práticas mais bárbaras, mais autoritárias desaparecendo, perdendo fôlego e se tornando realmente excepcionais, né? Coisa assim de microminorias, ao passo que os grandes e belos ideais, né, de igualdade, de justiça, de valorização das diferenças, de respeito e tolerância ao outro, esses ideais têm crescido lenta, mas constantemente. Você faz uma citação muito interessante de Maurice Willis, nessa eterna briga de quem está com a razão, qual a religião é melhor. Você cita no seu livro assim uma frase dele que eu gostei muito. Ele diz assim que as noções corretas não são prerrogativa exclusiva de um dos lados. Parece que já chegou a hora, né, dessas divergências acabarem. Né? Esse é um recado que eu quero mandar para as pessoas, por exemplo, aqui da região do Vale do Paraíba, que eu tenho certeza que vão se interessar em estudar o seu livro, porque temos movimentos aqui protestantes que são intensos, as pessoas apaixonadas que frequentam e lotam os templos. Temos a Basílica Nacional de Aparecida, que é o maior templo mariano do mundo, com mais de 10 milhões de pessoas visitando por ano. Ou seja, um fervor religioso que, havendo consenso, o respeito se implanta. Né? Um movimento espírita também muito atuante aqui na região, templos budistas reconhecidos no Brasil inteiro. Então, como que você vê essa questão dessa citação que você fez no livro do Maurice Willis? Pois é, o brasileiro é um dos povos mais espirituais, religiosos que há, né, no mundo.
Nosso índice de crença em Deus, segundo as pesquisas, é altíssimo, né? Aproxima-se de 100% da população. Então, assustadoramente, na academia, nós temos pesquisas ainda incipientes a respeito da religião e da espiritualidade. Nós somos líderes mundiais, num certo sentido, mas penso que isso ainda não reflete o verdadeiro grau de comprometimento da nossa população com a religião, com a espiritualidade. Nós precisaríamos ter, por exemplo, muito mais estudos em filosofia da religião no Brasil, que é um interesse capital do nosso povo, da nossa população. Então, a partir das pesquisas, também a partir do reconhecimento de todo esse progresso já feito, né, como eu disse há pouco, nós vamos compondo, tecendo uma compreensão, uma consciência mesmo mais sistêmica, mais correta de como a religião funciona, qual é o seu lugar na sociedade, qual é a sua relação com a política, com a ciência. E esse lugar vai ser cada vez mais virtuoso e menos negativo ou problemático. Ô Humberto, outro dia eu vi com as minhas filhas um filme muito interessante, um desenho animado que minha pequenininha de 7 anos adora, que se chama Hotel Transilvânia. Desenho animado que mostra lá o vampiro, aquela coisa toda. E folheando o seu livro, rapaz, eu vi lá que a Transilvânia tornou-se a primeira organização política da história humana, a primeira, hein, a declarar que todos tinham o direito de adorar a Deus ao seu próprio modo. Poxa vida, onde mora o vampiro, o pessoal tem uma consciência religiosa mais libertadora, rapaz? Pois é, ironicamente, esse pioneirismo na tolerância religiosa gerou uma percepção negativa em relação a esse reino, essa região, para os outros reinos mais ortodoxos, fossem eles protestantes, católicos ou ortodoxos, né, católicos ortodoxos, né, grego. Então, a tolerância na Transilvânia também não nasceu assim muito do idealismo dos filósofos. Foi um desses casos atípicos em que a circunstância geopolítica, reino muito pequeno e fraco, né, um ducado, né, pequeno e fraco, essa circunstância geopolítica forçou o país a declarar tolerância ou estabelecer uma tolerância plena que permitiu que surgissem ali, que proliferassem ali seitas consideradas heréticas dentro da tradição protestante, né? Algumas seitas evangélicas, entre elas a unitarista, que existe até hoje naquela região. Muito bela, por sinal. Poxa, então eles, para tirar a moral da Transilvânia, que é essa região que você falou, eles começaram a falar mal da Transilvânia e apareceram os vampiros lá. Na verdade, a mensagem que eles queriam deixar era muito grande. Para encerrar aqui o nosso bate-papo rapidamente, o que você vê em futuro próximo em relação à convivência harmônica entre as religiões e o respeito à liberdade de crer? Eu acho que essa convivência harmônica, embora muitas pessoas acreditem, né, no ativismo social ou na guerra de narrativas, na guerra cultural, guerra de propaganda, eu acho que esse processo passa de maneira fatal e absoluta pela educação. Se nós não tivermos uma educação realmente plena para a conscientização filosófica do valor do indivíduo, da liberdade de consciência, da liberdade de opinião, de expressão, a importância da igualdade, do respeito a todas as diferenças, valores democráticos ou modernos que nós identificamos em todas as culturas, do Japão até o Peru, né? Que nasceram desse debate religioso. Quando esses valores modernos de liberdade surgiram, eles surgiram de discussões como peraí, não são todos filhos de Deus? Todos são filhos de Deus, todos têm os mesmos direitos ou direitos similares. Nós não podemos passar por cima das pessoas ou negar a elas o direito de ser como são, de acreditar nas coisas que acreditam. Então, fundamentalmente, esses valores modernos vêm junto com as discussões sobre valores religiosos também. Maravilha. Olha, Humberto, eu agradeço imensamente a sua contribuição hoje. O seu livro está aí. Seria uma maravilha que todo mundo pudesse ler a sua obra. E obrigado pela sua presença, por essas reflexões tão elevadas aqui. E
Sucesso para você na sua carreira como acadêmico de filosofia e também com essa obra que alcance um universo que talvez até te surpreenda pela profundidade e pela expansão desse trabalho que você realizou e pesquisou por tanto tempo. Muito obrigado, Humberto Schubert Coelho. Obrigado pela sua companhia aqui no Agora é com Abranches. Até o próximo programa.